Como o Brasil, em poucas décadas, passou de um país desacreditado na produção agrícola para se tornar um dos maiores produtores de alimentos do mundo. O Cerrado. Ao amanhecer sobre terras áridas e desafiadoras, uma saga de transformação começou. Nas décadas de 1970, o Brasil enfrentava um cenário desafiador na agricultura tropical, com técnicas rudimentares e visão limitada do potencial de suas terras. Hoje, após superar esses desafios, o Brasil não apenas alimenta sua população, mas se destaca como líder global na produção de alimentos sustentáveis. Vamos explorar como essa nação tropical se transformou em um pilar da agricultura mundial. A revolução do agro brasileiro. Nos anos 70, o Brasil enfrentava desafios enormes. A agricultura tropical era considerada um sonho impossível. As terras do Cerrado, com suas vastas extensões e belezas naturais, eram vistas como improdutivas e inadequadas para a produção de alimentos. A principal barreira? Solos ácidos e pobres em nutrientes. Sem as tecnologias adequadas, o cultivo de culturas em larga escala parecia uma utopia. Você consegue imaginar um país tão grande e diverso importando a maior parte dos alimentos? Naquela época, o Brasil dependia da importação de alimentos básicos como trigo e milho. A insegurança alimentar era uma realidade. As técnicas agrícolas eram rudimentares e a produtividade baixa. Mas onde muitos viam impossibilidades, alguns visionários enxergaram oportunidades. Cientistas, pesquisadores e agricultores pioneiros decidiram desafiar as probabilidades. Inspirados por exemplos de países como os Estados Unidos, que haviam transformado suas pradarias em celeiros do mundo, eles buscaram adaptar essas tecnologias ao clima e solo brasileiros. O que motivou esses pioneiros a buscar soluções inovadoras? Como conseguiram transformar o impossível em possível? Foi uma combinação de pesquisas científicas, práticas agrícolas adaptadas e políticas públicas que deram suporte ao desenvolvimento. Enquanto muitos países desenvolvidos já contavam com maquinário avançado e técnicas sofisticadas, o Brasil ainda lutava com arados manuais e solos inóspitos. Mas essa realidade estava prestes a mudar, e a chave para essa mudança estava na inovação e na resiliência de um povo determinado a superar os obstáculos. Ao longo desta jornada, veremos como a determinação e a visão de um grupo dedicado conseguiram transformar um cenário desolador em uma história de sucesso. Com o passar dos anos, a introdução de novas tecnologias e métodos agrícolas revolucionou a agricultura brasileira. A correção de solos ácidos com calcário, o plantio direto para reduzir a erosão e o melhoramento genético de plantas adaptadas ao clima tropical foram algumas das técnicas que transformaram o Cerrado em uma região altamente produtiva. Hoje o Brasil é líder na produção de soja, milho, café, açúcar e carne bovina. O país exporta mais de 30% da soja mundial e é responsável por cerca de 25% do café consumido globalmente. A carne bovina brasileira alimenta milhões de pessoas em vários continentes. Mas o que sustenta esse crescimento impressionante?
A chave está na inovação contínua e na adaptação constante às necessidades do mercado global. O Brasil se destacou ao adotar tecnologias que se adequam ao seu clima tropical. A utilização de técnicas como a integração lavoura-pecuária-floresta não apenas aumentou a produtividade, mas também tornou a agricultura mais sustentável. O investimento em pesquisa e desenvolvimento foi crucial. Variedades de plantas mais resistentes e adaptadas ao solo e clima brasileiros foram desenvolvidas. A cooperação entre agricultores e pesquisadores criou um ambiente propício para a inovação. Essa revolução tecnológica não apenas aumentou a produtividade, mas também mudou a percepção global sobre a capacidade agrícola do Brasil. De um país que importava alimentos básicos, o Brasil se transformou em um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, influenciando mercados e políticas agrícolas globais. A pecuária brasileira é uma das maiores do mundo, com um rebanho de mais de 200 milhões de cabeças de gado. O país é um dos maiores exportadores de carne bovina, destacando-se por práticas de manejo sustentável e melhoramento genético que não apenas aumentam a produtividade, mas também garantem a qualidade da carne. Além disso, o Brasil é líder em energia renovável. A produção de etanol a partir da cana-de-açúcar é um exemplo notável de como a agroindústria brasileira contribui para uma matriz energética mais limpa. Aproximadamente 40% do combustível utilizado nos veículos brasileiros vem do etanol. Uma conquista que não só reduz as emissões de gases de efeito estufa, mas também fortalece a economia nacional. Mas como equilibrar o crescimento da produção com a preservação ambiental? A resposta está na adoção de práticas agrícolas sustentáveis que respeitam o meio ambiente. A integração da pecuária com sistemas agroflorestais e o uso eficiente de recursos naturais são fundamentais para garantir um desenvolvimento sustentável. Especialistas enfatizam a importância de políticas públicas que incentivem a conservação ambiental e a redução do desmatamento. Iniciativas como o uso de bioenergia e a restauração de áreas degradadas mostram o compromisso do Brasil em enfrentar os desafios globais relacionados às mudanças climáticas e à segurança alimentar. Mas também serve como um exemplo de como a sustentabilidade pode ser integrada à produção agropecuária de forma eficaz e responsável. Apesar dos avanços, a infraestrutura de transporte continua sendo um desafio significativo para a competitividade agrícola do Brasil. Estradas precárias, falta de ferrovias eficientes e portos congestionados aumentam os custos de logística e limitam o potencial de exportação do país. Além dos desafios logísticos, a preservação ambiental é crucial. Mais de 60% do território brasileiro é coberto por vegetação nativa, porém o desmatamento e a degradação contínua de áreas naturais representam ameaças à biodiversidade e à estabilidade ambiental. Estima-se que aproximadamente 30% dos solos brasileiros estão degradados, impactando negativamente a capacidade de produção agrícola e aumentando os custos de insumos. A implementação de práticas sustentáveis, como sistemas agroflorestais e rotação de culturas, não só restaura a fertilidade do solo, mas também promove a captura de carbono e a conservação da água. Estudos indicam que a recuperação de solos degradados pode aumentar a produtividade agrícola em até 40%, fortalecendo a segurança alimentar e posicionando o Brasil como um líder global na produção sustentável de alimentos. Investimentos estratégicos na recuperação de solos degradados não apenas beneficiaram o ambiente, mas também contribuíram para a resiliência econômica. A adoção de práticas de manejo integrado de culturas e tecnologias de conservação de solo reduziria a dependência de insumos externos, promovendo a sustentabilidade econômica e ambiental.
Especialistas enfatizam a importância crucial da agricultura familiar, que representa mais de 70% das propriedades rurais no Brasil, na promoção da segurança alimentar e na preservação de práticas sustentáveis. A diversificação agrícola promovida pela agricultura familiar não só abastece o mercado interno com alimentos frescos e saudáveis, mas também fortalece a economia local e contribui para a conservação da biodiversidade. Assim, ao enfrentar esses desafios com determinação e inovação, o Brasil não apenas fortalece sua posição como líder agrícola global, mas também constrói um futuro mais sustentável e resiliente para as próximas gerações. O futuro da agricultura brasileira se desenha com base em soluções inovadoras e sustentáveis, ancoradas em 3 pilares essenciais: infraestrutura robusta, práticas agrícolas diversificadas e recuperação de áreas degradadas. Investimentos estratégicos em infraestrutura são fundamentais para otimizar a logística de transporte. Estradas modernizadas, ferrovias eficientes e portos adaptados não apenas reduzem os custos operacionais, mas também ampliam a acessibilidade aos mercados internacionais, fortalecendo a competitividade dos produtos brasileiros. A adoção de práticas agrícolas sustentáveis é um diferencial crucial. A integração lavoura-pecuária-floresta não apenas aumenta a produtividade agrícola, mas também promove a conservação dos recursos naturais, melhorando a resiliência ambiental das propriedades rurais brasileiras. Com mais de 30 milhões de hectares de áreas degradadas no país, há um vasto potencial para revitalização. Políticas de incentivo e técnicas avançadas como a adubação verde e a restauração de ecossistemas não apenas recuperam a fertilidade do solo, mas também aumentam a capacidade de produção, contribuindo para a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental. Ao integrar tecnologia de ponta, práticas agrícolas diversificadas e um compromisso renovado com a preservação ambiental, o Brasil não apenas reforça sua posição como líder global na agricultura, mas também constrói um futuro promissor para as gerações futuras. No horizonte vasto das terras brasileiras, vislumbra-se um potencial incomparável. O Brasil está no caminho para se tornar o maior produtor de alimentos do mundo. Com investimentos estratégicos, políticas sustentáveis e um compromisso contínuo com a inovação, o país está preparado para superar desafios e alcançar novos patamares na produção agrícola global. Brasil, uma terra de abundância e inovação. Em poucas décadas, transformamos nossa agricultura e nos tornamos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, preservando mais de 60% do nosso território como mata nativa. Cada grão colhido, cada fruto cultivado, é um testemunho do nosso compromisso e determinação. Todo brasileiro deve ter orgulho do agro que alimenta o mundo, um símbolo de nossa capacidade de superar desafios e prosperar. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Juntos continuamos alimentando o mundo.